Então, meu nome é Evandro, eu vou passar o treinamento para o setor de médico. Aqui, quando você acessar o sistema, ele já vem o módulo selecionado e cada usuário vai ter seu login, né, seu usuário e sua senha. Nessa primeira tela que abri aqui, ela já traz todos os pacientes ativos na clínica. Então, tanto os pacientes CPD, como em HD, como diálise peritoneal, vai aparecer aqui nessa listagem. Tem a opção também de estar verificando o paciente em tratamento conservador. Então, se tiver algum paciente em tratamento conservador, é só clicar nessa caixinha. O mesmo para paciente em óbito, até que apareceu um, né? Ou ativo, que seria que mudou de tratamento, recuperou função renal ou até abandonou o tratamento, né? Então, marcando a caixinha, ele vai trazendo todos os pacientes cadastrados no sistema. Mas o padrão vem os que são ativos, que são tratamentos ativos na clínica. Aqui, nessa parte de legenda, ele traz uma... Deixa eu até mudar aqui o paciente, fica melhor para entender. Ele traz uma legenda do vencimento do LME, do laudo EPAC, se o paciente está hospitalizado ou não, a sorologia do paciente, se o paciente é diabético, seu último KTV, qual o acesso vascular e se ele tem alergia a algum medicamento específico, ou algo específico. Daí tem uma parte de notas pacientes. Então aqui se consegue colocar um lembrete para o paciente selecionado, né? Então quando acessar esse paciente, que em desktop vai mostrar o lembrete para aquele paciente. Informações clínicas seriam os pacientes que estão hospitalizados. Então está uma listagem dos pacientes hospitalizados. Aqui a parte embaixo é mais gerencial, né? Parte de backup, atualização, se o backup foi realizado, se o sistema está atualizado. E mensagem é tudo que foi atualizado no sistema. Então, uma atualização nova, clicando aqui, ele vai mostrar qual que foi a atualização. Então, você consegue estar verificando o que foi adicionado no sistema. Uma observação aqui, o paciente selecionado, ele mostra aqui em cima. Então, se eu mudar aqui, eu quero agora cadastrar uma evolução para o Almir, eu seleciono aqui o outro paciente, ele vai alterar aqui em cima. Então, tanto exames, evolução clínica, hospitalização, é para o paciente que está selecionado aqui em cima, né? Daí tem uns menus de acesso rápido, então dados do paciente, seleção do paciente, resultado de exames, medicamentos, evolução clínica, hospitalização, infecções e acesso vascular e peritoneal. Então são ícones de acesso rápido. Todas essas opções estão dentro dos menus aqui em cima, onde eu vou ir passando no menu, daí eu dou foco em alguma área específica para vocês. Então, na primeira parte do menu aqui, personalizar, tem a parte de cadastro de usuário, permissões, tem da unidade de diálise, né? Daí é cadastrado para usar tanto faturamento como em relatórios, sair. Os dias de sessões. Então, aqui só mostrar o dia de sessões, seria sessão aqui, dia de sessões, é os dias que a clínica oferece tratamento para o paciente, né? Então, vai ser um paciente que só vai fazer na quarta-feira, você pode estar criando esse dia da sessão quarta-feira. Só que geralmente se cria uma vez. Que nem eu aqui, tem terça, quinta e sábado, eu criei uma vez, eu posso estar usando em todos os pacientes. Temos cadastros gerais. Aqui eu posso estar criando tanto um assunto de evolução clínica, como uma classificação de hospitalização, administrando princípios ativos para medicamentos excepcionais, os exames estão ativos, as infecções, comorbidade, exames de par, situação de transplante, intercorrência também, que pode acontecer na sessão, síndrome de infecção e unidade de saúde. Em configurações, aí tem o sistema, que tem várias configurações, pode estar marcando os exames que o sistema vai calcular, a opção de qual que é o valor, a forma de vir o resultado do exame, também numa importação. Então tem algumas opções aqui no sistema. E em usuário é só se quer abrir como aba ou como uma caixinha mesmo, caso informações. Ele vem com padrão como aba aqui, né? Aqui esse menu exames, ele é vinculado mais para pedidos de exames e importação dos exames.
Então tem 3 etapas para fazer um pedido, que é criar todas as baterias que a clínica utiliza, né? Então aqui provavelmente a enfermagem vai criar a bateria de exames que os pacientes utilizam. E daí vai fazer um planejamento e criar o pedido de exames. Então essas 3 etapas para fazer um pedido de exame. E daí se pode gerar esse relatório, esse pedido para o laboratório já esperar o resultado dos pacientes. Tendo a importação de exame via laboratório, vem um arquivo, pode estar selecionando esse arquivo e já fazendo a importação para dentro do sistema. Né? Já tem alguma opção aqui de selecionar qual modelo que está vindo do laboratório, se vem aquele formato americano, com vírgula na casa similar, ou português, né? Então tem algumas opções aqui na hora de fazer a importação de exames. Daí tem cadastro de laboratório e recalcular exames quando faz uma importação. Como tem vários exames que o sistema pode estar calculando, ele, depois da importação, acessar recalcular exames, calcular de todas aquelas, é só acessar uma opção aqui, e ele recalcula de todos os pacientes os resultados que vêm. Eu vou até voltar aqui na parte de programações, eu acho que tem, ó, para vocês na parte médica, eu acho. Então aqui nas configurações do sistema tem todos esses cálculos aqui, né? Então se quer ver como que é como está sendo calculado o KTV, ele mostra aqui na opção como está o cálculo do KTV, urinário, só para ver se é o que vocês utilizam, né? Daí tem um padrão que é importante, tem alguma coisa de sessões, enfermagem. Essa evolução clínica, caso vocês queiram gravar o horário da evolução. Então essa parte que eu queria mostrar para vocês, caso vocês queiram gravar o horário também da evolução, vocês podem estar pedindo para o administrador só autorizar gravar esse horário, e também tem essa opção de aceitar múltiplos pacientes. Então se tem uma evolução padrão que veio, que repete em vários pacientes, você pode estar utilizando também para vários pacientes, selecionar vários pacientes e estar criando aquela evolução. Então agora entrando mais na parte que vocês vão mais estar utilizando, né? Então aqui em cadastro dados pacientes, ou eu posso estar acessando aqui, dados pacientes. Tem todo o cadastro do paciente no sistema. Então tem os dados pessoais do paciente, os documentos como Cartão Nacional de Saúde, contatos com telefone, quais são os acompanhantes do paciente também, né? A parte de transplante, está indicado, se já tem inscrição. Essa tela aqui, ó, o Serviço Social também consegue controlar uma tela separada deles, lá de evolução do Serviço Social. E aqui é importante mostrar para vocês os dados clínicos. Então aqui, conforme a avaliação da doença do paciente, é inserido a doença básica, secundária, a etiologia, também as comorbidades do paciente, se ele tem alergia a algum medicamento, alguma droga específica, né? O paciente tem diabetes, usa insulina, sem insulina. E também se tiver causas associadas, pode cadastrar. Então, uma observação só, que quando vocês entrarem em cadastro, onde tem o azul mais escuro, que nem aqui doença básica, ele é um campo obrigatório daquela tela para ser cadastrado. Onde tiver um verdinho, ele é opcional. Então, tem essa observação para estar sempre cadastrando. E daí, o histórico clínico. Aqui tem um resumo do histórico clínico do paciente na parte do tratamento dentro da clínica. Né? Então, na hora de cadastro, é colocado se o paciente é novo na clínica, se vem de outro centro, se tiver outro centro, pode colocar qual é o centro que vem, qual foi o primeiro tratamento do paciente da vida dele, né, o primeiro tratamento, alguns antecedentes médicos aqui familiares, né, e se tem cirurgias anteriores, dados do tratamento prévio. Aqui é importante o histórico da doença atual, que daí ele sai no campo do lado de APAC.
a informação do motivo, né, do medicamento. Então, ali, importante esse campo no histórico. E o tratamento proposto. Então, tem essas observações dentro de cadastro paciente. Oi. Ó, só uma... Na história da doença agora, sai na PAC que você falou, né? Isso. Tá? Então, só para orientar os doutores aqui, o paciente, colocar a doença no base do paciente para sair na PAC, senão a gente não consegue receber. Então, por que ele está na hemodiálise? Então, pela PAC, eu só queria saber, ele é hipertenso e diabético e está na hemodiálise 3 vezes por semana. Então, esse histórico é o que vai para a PAC. Entendeu? Certo. Não aquela historinha que quando o paciente chega para nós, escreve toda a história do paciente e joga ali. Não, ele só quer o motivo porque ele está fazendo hemodiálise. Quando que sai na PAC, entendeu? Da planeta. Aí, se vocês quiserem escreverem tudo que precisa escrever, para ter um pontuário bem preenchido. Vai ser a evolução, então, agora? Vai ser a evolução de vocês. Essa? Isso, aqui não. Aqui é somente quando o paciente chega para nós. Você preenche só uma vez. Isso, não preenche mais. Isso, preenche uma vez só. Daí só se tiver mudança, caso venha alterar a doença atual, daí pode, mas é meio difícil, né? Ele até vou imprimir aqui, só para entender um pouquinho mais sobre essa história da doença, vou imprimir um laudo EPAC em relatórios oficiais, laudo de pressão da EPAC, selecionar aqui o alimento. Não, tem bastante sério, eu tô sério. Isso. Ó, daí aqui, então, o laudo EPAC gerado, é a informação que cai nessas observações aqui, né? O que o doutor Marita quer? Ele só quer assim, ó, paciente portador de insuficiência renal crônica, hipertensão e diabetes, ponto. Ou índice policístico, mais nada. Isso é só uma conta paciente admitido para nós. Aí essa informação vai direto para a PAC da SUVI, entendeu? Certo. A gente não tem problema em burocracia para receber. Então, a grosso modo, tem que simplificar a causa da decisão do diagnóstico como insuficiência renal crônica. Tem que ter e a causa base. E a causa renal crônica é porque ele vem para a diálise. Tá. Isso. Então, dando... Então, a outra cadastro que tem aqui, fora dados paciente, deixa eu fechar aqui. Caso o paciente ficou mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Ela vai ser mais preenchida, eu acho, pela secretária, de só aquele campo ali, mais que a parte médica que preenche, né? Oi, Vando. Oi. Você vai conseguir fazer importação, né, das nossas informações que nós tínhamos conversados sobre a questão do histórico do paciente que você vai mandar para cá, né, no sistema. Isso, eu importei ele, eu até fiz uma vinculação, porque eu acho que todas as áreas aí, serviço social, nutrição, também usavam aquela avaliação inicial, né? Isso. Eu fiz uma vinculação, eu peguei onde somente a parte de médico, né, mesmo, que preencheu, O médico, e avaliação inicial, daí eu puxei lá dentro, né? Isso. Só que alguns pacientes vão ter que dar uma verificada, que pode ser que tenha exame, alguma coisa no meio ali, e não sei se a secretaria pode achar algum problema, né? Alguma coisa. Médico ou a última nossa? Ele puxou, não, dessa evolução depois do histórico, que é para ser na PAC, ele puxou a informação que eu dava no sistema. É medicações de agora, ele puxou não, puxa da última também. evolução. Puxa, você não puxa, então tá. Eu vou só abrir acho que também deve estar a base de vocês aqui ainda. Eu consigo mostrar como ficou. Eu consigo passar o treinamento em cima daquele ali, daí. Esse aqui é só a base, tá de exemplo, né? Então não tem problema estar mostrando aqui. Eu vou pegar aqui um paciente, vamos ver se esse paciente é esse ônibus de vocês. Pedro da Costa. Pega para mim o Pedro da Costa, por favor, Evandro. Qual que é o nome? Pedro da Costa. Ele puxou aqui daí o paciente com hipertensão e diabetes, né? Evoluído para doença renal crônica, estágio 5. Então ele puxou conforme o cadastro naquela avaliação inicial, né? Certo. Então quando for gerar, já vai trazer aquelas informações. Tem um caso assim, porque, só um minutinho, tá?
Uhum. Quando eu comecei a lançar no sistema, como a Mareta começou a cobrar de mim, eu comecei a pegar das últimas admissões, então todo final do mês, a admissão do paciente, no nosso Dropout, a gente anota o paciente que ele veio para nós e a causa que ele veio para a hemodiálise. Então eu jogo ali, paciente de insuficiência renal crônica, portador de hipertensão, diabetes ou rim policístico. Ponto final, mais nada. Porque o VAPAC não precisa de toda essa informação, só precisa do porquê que ele está fazendo hemodiálise. Então essa história aí, ele puxou dessa evolução inicial, entendeu? Isso. Pode falar, Evandro. Eu vou continuar o treinamento o sistema aqui do Almiga mesmo. Então, continuando aqui, né? Tem a parte de cadastro de medicamentos. Então, a de vocês até puxou alguns medicamentos aqui, né? Trocar de paciente. Mas aqui é onde é feita a prescrição de todos os medicamentos que o paciente utiliza. Ou acesso pelo paciente, cadastro de medicamentos, ou nesse íconezinho aqui de medicamentos. Aqui, quando abre, ele já mostra os medicamentos prescritos que vocês já prescreveram para o paciente. E para imprimir um receituário, ele provavelmente você já vai vir marcado o nome do profissional aqui, né? E vocês podem estar selecionando, emitindo onde está filtrar aqui selecionados, teria que tirar um receituário apenas o que está marcado aqui, né? Com um xizinho. Ele está gerando o receituário. Deixa só. Isso queria dar problema aqui. É que tem 6 padrões de receituário, né? Aqui ele deu um erro porque ele não tem nenhum padrão ainda marcado para o receituário. Deixa eu colocar aqui o modelo 5. Eu vou ter que trocar aqui, desculpa. Vou trocar mesmo o sistema aqui. Porque eu estou sem permissão de salvar as opções. Então, esse você vai mandar isso, depois você só confere se quiser. A data, né? Só entra nela, copia e diz se vai mandar atualizar. Processo. Vai chegar no processo. Eu tô preocupada com a receita, meu. A gente, eu Olha tudo isso. sentei bem lá para pegar todos os remédios que o povo toma em inalação. Tá muito triste. Aqui, então, voltando aqui em medicamentos, né? Vai ter aqui uma opção, um receituário padrão de vocês, lá nas configurações. Quando eu imprimir, ele já sai conforme o receitado, né, para o paciente. Então, essa é uma forma de estar gerando uma receita e tem relatórios também. Agora, para prescrever o medicamento, é aqui em cadastro. Então, ele já traz qual que foi cadastrado, né? E tem as opções aqui embaixo. Então, o cheque ele salva, o X ele cancela, o menos ele faz exclusão desse medicamento que está selecionado. O mais ele ele cria um campo novo para estar adicionando. Aqui em medicamentos, ele faz uma pesquisa nos medicamentos que estão no Brasíndice, né? Então, eu vou pegar um medicamento meio comum aqui. Então, posso estar selecionando o medicamento e está criando uma apresentação dele, né? A posologia. Então, que eu vou selecionando qual que é a apresentação, né? Caso não tenha aqui a apresentação, essa parte vocês conseguem estar adicionando aqui no sistema. Então, aqui do ladinho tem essa caixinha, eu posso estar colocando a concentração dele, né? 1 grama comprimido. E eu já consigo estar utilizando essa apresentação que eu criei. Então, daí o segundo seria a dose. Um comprimido. Frequência uma vez ao dia. É que para vocês aqui não parece a caixinha de select. Quando eu clico, ele mostra algumas opções, né? Então, que nem intravenosa, muscular, oral, inalatória. E daí tem a opção de colocar esse medicamento com contínuo ou esporádico. Então, se for uma coisa esporádica, só posso estar adicionando aqui conforme minha prescrição, né?
Ele, quando você vai cadastrar a primeira vez a apresentação, ele traz uma opção de você estar criando uma posologia padrão. Então, se é um medicamento que vocês administram bastante os pacientes, é meio comum aquele medicamento, vocês conseguem estar criando essa posologia, que ele facilita muito na hora do cadastro. Então, aqui eu vou salvar essa posologia que ele criou, né? Ele vai pegar todas essas coisas em cima e vai salvar para essa posologia. Ele funciona da seguinte forma: quando você selecionar o medicamento, ele vai trazer as posologias que você já criou para aquele medicamento. Então, um exemplo, eu quero deixar um comprimido de 500, um comprimido durante 5 dias. Então, eu seleciono, ele já sabe que é uma apresentação de um comprimido de 500, uma dose, uma vez ao dia, conforme a posologia que você criou. Então, não precisa estar vindo selecionar todas as caixinhas, né? Então, é uma forma mais simples de estar prescrevendo aquele medicamento para o paciente, né? Então, aqui embaixo posso estar salvando, né? Que o salvo ele já carregou com as informações. Então, para ficar mais claro o exemplo, né? Então, eu criei aquela posologia para esse paciente. Vou selecionar um outro paciente, no caso, ele está em consulta e também tem que tomar aquele medicamento, né? Então, aqui em mais, vou selecionar de volta para essa mão. Então, aqui, em vez de eu ir caixinha por caixinha, se eu já tiver essa posologia criada, eu posso estar selecionando ela e salvando. Eu peguei um que já está usando aqui. Esse paciente que já utiliza esse paracetamol aqui, deixa eu ver se eu mudar. Como eu já utilizo, já mostra aqui essa mensagem. Daí, no caso, eu teria que vir, voltando aqui, né? Teria que suspender aquele medicamento para o paciente. Então, eu selecionaria o paracetamol aqui do paciente e ia dar suspensão. Então, posso colocar ou digitar ou selecionar uma data, né? Aqui embaixo. Então, só para retornar aqui. Então, como já estava cadastrado, eu vou selecionar aqui o paracetamol, guardei a suspensão dele. Então, seleciono a posologia e salvo. Daí ele já cadastrou conforme a posologia criada. Então, uma forma de deixar simples, conforme vai utilizando o sistema, as medicações futuras para o paciente, né? Não sei se a parte de medicamentos foi claro ou ficou alguma dúvida. E se tiver medicação que não está cadastrada, eu quero colocar outra. Não, ele coloca princípio ativo. Aí quando não tiver aí, eu coloco outra. E o nome da. Quando não tem princípio ativo, como a gente deixa fechado essa parte de cadastro princípio ativo, para evitar de ter duplicidade, caso específico. Quando não tem, vocês podem estar ou mandando um e-mail solicitando para a gente, ou vindo aqui pelo chat, que tem aqui do lado, tem um chat online, e está solicitando para a gente fazer o cadastro princípio ativo. Mas a gente faz se tiver no Brasil, é com certeza que esteja no sistema, né? A única coisa que não atende é mais, eu acho que a nutricionista passa vitamina que não tem no Brasil. Isso daí vai ter que fazer solicitação para a gente, né? Ou algum medicamento novo ainda que não foi para o catálogo deles. Mas daí é só fazer a solicitação que a gente faz a inclusão, né? Daí é só a apresentação, né? Oi. Pergunta aí. É porque tem pacientes que usam pelo nome comercial. Você coloca até a droga, mas aí, entre aspas, a gente coloca o nome comercial. Como coloca? Assim, o nome comercial, ele é quase que nem o princípio ativo. Caso aqui na pesquisa não aparecer, né? Não sei de cabeça agora, não me para mesmo. Aqui. Mas essa é a medicação que eu conheci. Mas bota aí o betamethasona. Mas explorar. Então, ele traz entre parênteses o nome do medicamento comercial, né? Caso não aparecer o nome comercial, daí também tem que fazer uma solicitação para a gente estar vinculando ao princípio ativo dele.
caso tenha algum novo. Então, dando continuidade aqui, a segunda opção... Eu abro e vou apertando, assim, selecionando. Não entendi, desculpa. Por exemplo, o paciente já tem prescrição do mês passado, aí eu quero refazer a receita, ele só vai selecionando. Isso, só marca o cheque qual você quer imprimir. Aí, onde é? Peraí, você repete onde você entrou? Aqui, medicamentos. Ou posso acessar aqui direto, medicamentos, ou paciente, cadastro medicamentos. Se eu quero só tirar uma receita, daí eu só seleciono o medicamento, ou posso até marcar aqui como todos. Aí aqui em filtrar ele pega todos que está marcado, se é selecionado ou não, né? Tem a opção de ser excepcionais, então daí só vai sair o que estão marcados excepcionais, né? Como tropoetina. E vai sair, não, só a tropoetina saiu daí. Ele já faz a filtragem sozinho, né? Ou, se for um medicamento diferente, ele já só deixar os selecionados aqui, né? Então vai sair aquele selecionado. Os pacientes pedem 10 receitas, né? Passa 10 receitas, pega 10 receitas, né? Já dá para gente segurar ele, deixa eu evitar o livro do sistema. Difícil vai ser iniciar, depois que você está tudo no sistema, é mais fácil. Isso. Alguma dúvida mais aqui nos medicamentos? Por enquanto? Enquanto não, se começar, nós vamos te ligar. Prepara o start. Então, dando continuidade aqui, tem o resultado de exames. Então, eu posso estar acessando aqui, via cadastro resultado de exames, ou então o íconezinho aqui também de resultado de exames. Acessando, ele mostra todo o mapa de exames que o paciente já realizou, né? Naquele período, então o período mostra aqui em cima. Caso precisa ver um período maior, é só alterar a data aqui, né? Do início. Ele vai trazer todos um mapa de exame completo do paciente. Então, sai com bastante dados. Daí tu... Imprime aonde? Vai imprimir? Eu quero imprimir essas informações todas aí, desses resultados de exame do paciente. Eu coloco a busca em data inicial e final e eu imprimo aonde? Vai imprimir, ele fica tudo em relatórios. Ah, tá, beleza. Então, aqui em relatórios tem esses exames, mapa de exames. Vou já mostrar aqui. Então, aqui mapa de exames, eu posso já entrar aqui no paciente, já vem um período, né? Então, todos os relatórios que você acessar aqui vai ter um período para selecionar, que é o paciente selecionado, você quer tirar para todos. Eu posso já dar aqui um para esse paciente e vai trazer conforme aquela tela tudo impresso. Traz todos os exames que o paciente fez. Para vocês é importante mostrar uma opção aqui em avançados. Então, quando for usar avançado, você selecionar um valor aqui, né? Então, seleciona um exame e seleciona se ele vai ser maior, menor ou igual um valor. Então, eu quero todos que sejam maior que 10. Um exame específico maior que 10. Então, ele vai filtrar. Eu só tenho que lembrar de deixar como todos, né? Então, marcar como todos aqui no filtro em avançado, colocar esse albumina onde é maior que 10. Ele vai filtrar todos os pacientes que têm aquele resultado de exame maior que 10. Então, um exemplo aqui, o Almir, Bárbara, então trouxe todos os pacientes que aquele resultado de exame, a albumina foi maior que 10, né? Conforme eu coloquei. Aí vocês podem colocar ureia, o exame que for que precisar aqui, né? Então, conforme você vai pesquisando, ele vai mostrando todos os exames que tem cadastrado aqui no sistema e você pode criar esse filtro, né? Tem outra opção bacana aqui em mapa de exames, é que ele traz vários campos, né? Então, caso você queira diminuir essa quantidade de campos, tá? Você precisa saber de um ou dois exames, eu posso estar vindo aqui em exportar, nessa aba exportar, colocar o exame, albumina sérica, posso colocar ódio,
Então aqui eu coloco os exames que eu quero e quando eu pedir para gerar, ele só traz aqueles campos que eu adicionei, né? Uma forma de deixar o relatório um pouco mais enxuto, só com os exames que vocês queiram estar visualizando. Esse relatório também ele sai em Excel. Então, caso precise de planilha, só mudar aqui embaixo para Excel. Quando está PDF, ele tem a opção Excel daí. E agora, por exemplo, eu quero o mapa dos exames dos pacientes de um box em específico. Eu quero de todos em uma folha. Tem essa possibilidade? Sim. Deixa eu só limpar aqui. Aqui Aqui no filtro, ele é só marcar como todos, ele tem essa... Aqui ele está em dias e turnos. Então, você pode selecionar o paciente segunda, quarta e sexta, o primeiro, o segundo turno. E também, se tiver mais um local de sala, você pode selecionar a sala que esse paciente realiza hemodiálise. Então, daí você faz só daquele turno, daquele dia. Né? Obrigado. De nada. E ainda aqui tem a parte de cadastrar manualmente o resultado. Né? Então, aqui pode selecionar a data, qual o exame, e realizar o cadastro manualmente do resultado do exame. Evandro, aonde que eu vou pôr o paciente lá nessa sala? Por exemplo, eu tenho mais que uma sala. Aonde eu vou cadastrar para a hora que o médico precisar dessa informação? Por box ou por sala, ele consegue puxar nos pacientes só daquela sala? Ele fica aqui em tratamento. Aqui em tratamento, hemodiálise e esquema. Então, é uma tela bem importante o cadastro aqui, que é a prescrição de hemodiálise para o paciente. Né? Então, aqui o esquema seria o dar um ver, ou pode dar um novo, né, para criar um novo. Deixa eu criar um novo aqui, que esse aqui está até excluído. Então, aqui em novo, eu posso estar adicionando quando ele começou esse tratamento, né, a data inicial. Também tem o azul mais escuro, que é obrigatório. Então, aqui tem 3 que é obrigatório. Posso estar selecionando o dia que ele vai realizar a sessão e qual o turno. Daí, caso você tenha mais de uma sala de hemodiálise, você pode estar vindo aqui, clicando em mais e colocando o nome da sala que vocês utilizam. E aí eu já consigo estar utilizando as salas criadas aqui no sistema. E também usando para filtragem, né? Então, até passando essa tela de esquema, ele tem várias opções aqui para colocar qual é a máquina, a quantidade de solução que ele deve estar usando, né? Utilização, heparina, a forma que vai utilizar a heparina, a quantidade, qual capilar ele deve estar utilizando, né? Concentração de sódio, cálcio, potássio, tempo de difusão. Tem a parte de fluxo sanguíneo, fluxo concentrado, perfil de sódio, qual o peso seco ideal, né? Também você já pode estar configurando aqui. Exemplo aqui. E também tem alguma observação. Então, também posso estar inserindo uma observação aqui para ser utilizado. Vou deixar aqui com aí. Então, quanto mais completo essas informações aqui, ele é importante até quando os técnicos de sala for cadastrar uma sessão, tem uma sessão paciente, essas informações eles têm na tela, então eles conseguem estar visualizando como a sessão do paciente, né? O que eles devem estar utilizando para o paciente. Então, até vou mostrar aqui sessão, só mostrar aqui por cima. Então, aqui, sessão. Esse uso do capilar é a enfermagem que coloca para a gente. Eles vão conseguir colocar ele na hora que a gente acessar, não dá? Vai. Então, aqui dentro da tela de sessão, né? Então, eu tenho essa prescrição do esquema do paciente. Então, ele puxa conforme o prescrito aqui em esquema para o paciente. Peso seco ideal, quantidade de heparina, né? Então, ele traz todas as informações. Quanto mais completo, ele vai trazer todos os cadastros aqui dentro, né? Da sessão do paciente. Então, essa tela de esquema é bem importante, está preenchida, né? E é importante também verificar se ele tem que sempre ter um esquema ativo, né? Que daí é o tratamento do paciente. Daí nos relatórios consegue estar filtrando eles, né? Então
Então, continuando aqui pelo menu, depois do resultado do exame, tem a evolução clínica, ou pode ser acessado por esse ícone. Acho que a tela que mais vai ser usada no sistema é a evolução clínica, né? Aqui todos os profissionais fazem a evolução do paciente conforme o atendimento, né, que ele teve. Então, ele é uma tela bem simples de fazer o cadastro, então clica aqui em novo. Vai vir a área já do profissional que está acessando o sistema, o responsável, o assunto. Então, aqui tem vários assuntos para estar selecionando, e caso não tenha um assunto específico que vocês queiram estar utilizando aí na clínica, vocês podem estar criando aqui em personalizar, cadastro, assuntos da evolução clínica. Então, pode criar conforme a necessidade que vocês utilizem na clínica, esse assunto. Deve selecionar a evolução inicial, daí a evolução, e caso queira, tem separado aqui a parte da conduta. Tem a evolução, a anamnese, né, do segundo paciente, e a parte de conduta. Evandro, consulta mensal, vocês têm um modelo aí já ou não? Não. Esqueleto pré-formado? Ah, não, aquele pré-formatado de vocês não tem. Ele só abre o campo vazio, né? Sei. Na hora de puxar a evolução, por exemplo, eu fiz um sistema de evolução esse mês, aí mês que vem ele consegue puxar o que eu já fiz, eu preciso copiar e colar de novo, ou não? Não, você consegue estar visualizando essa evolução daí. Não, mas para eu fazer a outra evolução, a outra avaliação mensal, eu já tinha feito o meu modelo, o modelinho de eu quero puxar e alguma coisa. Ele não puxa a última evolução daí, no caso. Não, mas ele consegue copiar e colar. Tipo, vou lá e eu seleciono o que eu fiz de consulta. Ctrl+C, Ctrl+V, isso eu consigo. Consegue. Você consegue fazer um para mostrar como é? Ah, sim. Deixa eu salvar aqui. Até só mostrar uma coisa aqui para você. Quando salva, ele salva como público, se não marcar nenhuma caixinha, né? Só, daí tem privado pessoal, que é somente quem cadastrou pode ver, e privado por grupo, caso precisa, apenas a parte de medicina consegue ver essa evolução, né? Aí o padrão é já salva como público. Então aqui eu vou só salvar essa evolução. Tem uma evolução aqui anterior. Evandro, só para você entender, lembra que eu e o Guilherme falou com você sobre a questão da consulta médica, em que tem um campo que puxa automaticamente o acesso vascular do paciente, o último lançado no sistema, e os exames mensais, que são alguns exames. Lembra que nós conversamos sobre isso? Ah, sim. Então, é isso que eles estão falando. Essa consulta, o Guilherme ainda vai criar, não é isso? Ele vai, na verdade, que ele me passou para criar nesse gerador de relatório. Só que é para gerar o relatório, não é para gerar o... Não, isso é para gerar consulta, para criar a consulta mensal do paciente. Porque o médico realiza a consulta mensal hoje no nosso sistema. Ele consegue, quando ele entra lá para fazer uma consulta mensal do paciente, o próprio sistema puxa o último acesso vascular lançado e alguns exames que é cobrado pelo nosso auditor. Então ele puxa automaticamente. E aí ele altera o que é necessário para alterar, entendeu? Isso aí você não tem no sistema. Nós conversamos naquele dia e o Guilherme disse que ia criar tanto consulta médica quanto de enfermagem para a gente ficar conforme a solicitação do nosso auditor aqui, entendeu? Eu acho que ele está pensando em fazer, porque ele me pediu para colocar, como para criar aqui um pouco mais complexo, né? Ele pediu aqui nesse gerador de relatório, eu crio um relatório específico. Então, eu acho que ele me pediu para ver, até pegar o nome de sessões aqui, esses campos especiais eu consigo trocar por informações. Ele me pediu para colocar todos aqueles exames que vocês utilizam. Então está aparecendo o select para vocês. Aqui eu tenho TFG, HbA1c, né? Então tem alguns exames aqui, ele só pediu para colocar aquele específico. Eu acho que ele vai utilizar essa parte para estar criando pegando essa consulta e podendo copiar e colar aqui na evolução clínica. Porque ele faz o seguinte, ele pega, tem até a evolução aqui, né? Então, aqui em gerar, ele muda os valores que eu coloquei ali que eu quero do paciente, ele muda pelo que foi preenchido do paciente, que está salvo lá no sistema. Então, ele vai trazer os exames daquele dia do paciente, os últimos exames, quer dizer, do paciente, também consegue puxar a última evolução do paciente. Então, acho que isso que ele vai utilizar, ele é só copiar, né? Teria que copiar e
aqui na evolução colar, né? Dentro, tá copiando essas informações. Que daí seria uma forma mais rápida de vocês poderem estar utilizando, né? Essa opção aqui. Eu agora, vocês explicando, eu acho que ele vai utilizar dessa forma. Ele me pediu... Eu vejo com ele aqui, não tem problema. Não, mas vai ter que escrever o que eu falo dos exames, né? Não, mas ele foi com o Guilherme, dá para ele fazer isso. Dá para ele fazer, eu fiz. Porque no Neforcito ele não tinha, ele criou, puxou, deu para ele fazer isso. Ô, Evandro, agora é o seguinte, vamos dizer assim que o paciente está sendo admitido. Nós queríamos agora usar somente o sistema para fazer uma admissão do paciente e imprimir e colocar no prontuário do paciente impresso. Tem um kit que eu tenho para admissão de paciente ou não? A admissão do paciente, daí seria o cadastro do paciente aqui, né? Mas a parte médica? A gente escreve uma evolução também. Ele fica tudo vinculado à parte de evolução clínica. Então, aqui na evolução clínica, se faz a primeira evolução inicial deles ali para adicionar o paciente e o segunda aba aqui, o esquema, né? Que seria os dias de sessão do paciente. Daí, claro, ele tem aqui em tratamento aí de hemodiálise, tem tanto para HD como para diálise peritoneal, né? Então, esse mesmo esquema você pode prescrever para CPD, APD, conforme o paciente. E o acesso vascular, não sei se fica com vocês, acesso vascular, como que é a avaliação para colocar esse acesso, né? Mas aqui também é importante estar cadastrando qual acesso o paciente. Então tem várias etapas, tem a secretária, fazer o cadastro do paciente, daí vocês adicionar a primeira evolução do paciente, adicionar o esquema dele, e o acesso vascular. Não sei se seria basicamente isso que vocês... Nessa admissão, ela faz exame físico do paciente, patologias. Ah, sim. Tem aqui... Vou fechar. Em paciente, cadastro, tem esse exame físico. Então, aqui em exame físico, o que ele tem? Ele tem algumas inspeções para marcar do paciente, né? Membros superiores, abdômen, sopro. É muito chato fazer. Tem que ficar clicando, eu acho que não é escrever mesmo, deixar de pegar. Só clicar lá? Porque isso daí é igual que a gente faz à mão, tem que ir preenchendo, e eu acho muito, sei lá, porque não fica organizado pra gente quando olha a primeira evolução. Não, mas depois na hora que você vai imprimir, o relatório fica diferente, não fica? Fica igual a gente preenche a mão, aquele que vem quadradinho normal, ruim, corado. Aí quando eu acho que pra gente, como médico, fica muito mais visível você olhar uma evolução, então você escreve certinho, mas essa admissão você pode ir direto na evolução. Então, isso que eu quero falar. Não, a gente pode organizar depois. Isso. Daí tem um modelo como admissão, entendeu? A gente cria um modelinho e todo mundo que for fazer abre esse modelo em branco e vai preenchendo ele. Sem ter esse... Sim. Tem aqui, tem um relatório, não sei se é só... Só olhar esse prontuário aqui. Ele tem um prontuário grande que ele imprime com algumas informações, né, do paciente, o fator de risco, o antecedente médico do paciente. Já sai o que foi preenchido, né? Alguns campos saem como preenchido, médicos familiares. Então tem um relatório mesmo, um prontuário do paciente que conforme o cadastro. E aí tem um outro, então aqui sai bastante informações que você pode estar colocando, né? Hospitais, abdômen, tudo é campinho de cheque, né? E isso aqui é para criar um prontuário físico, né? Do paciente dentro da clínica. E aqui ficha de identificação, e também é outro relatório que sai daí com a ficha do paciente. Aqui, deixa eu ver se... Ah, não, ele não tem a opção de estar marcando. O histórico clínico dele já está preenchido aqui, né? Mas se não dá para preenchido, eu acho que é mais um... Só ver uma coisa aqui.
Não, só traz um. O mais próximo, assim, de uma listagem é esse daqui, que você pode estar fazendo várias informações e exame físico do paciente, né? Daí, via sistema, seria a evolução clínica, né, que podia ser usado. E aqui o exame físico, né, se tiver alguma das opções de campos. E onde que faz relatório, laudo? Porque esse daí faz bastante. Relatórios, a gente tem bastante relatórios aqui. Daí, aquele que eu imprimi... Normalmente faz. Como se fosse uma caixa de digitação em branco. Deixa eu ver. É para gerar um relatório? Exato. Você entra no INSS, um exemplo. Ele quer um relatório médico. Assim, tem várias, ou se for em cima de uma evolução, ele tem relatório de evolução clínica, daí você pega a evolução que se criou daquele dia e pode estar imprimindo, se for um caso. Então, dá para selecionar aqui a evolução, qual modelo, imprimir várias evoluções também, conforme o paciente, né? Não, esse daí é assim, até em branco mesmo, a gente vai preenchendo, tá? Porque tem laudo para tudo, até para pegar a fralda e um monte de coisa. O paciente teve uma intercorrência aqui na diálise. A gente vai encaminhar esse paciente para um hospital, por exemplo. Ele faz um branco explicando o que aconteceu para o paciente. Sim. Um relatório assim, de encaminhamento não tem pronto aqui, né? Não, mas é um modelo em branco que a gente pode entrar e fazer, entendeu? Sim. Então, aqui em ferramentas, gerador de relatório. Ferramenta? Isso, ferramenta, gerador de relatório. Aqui você pode criar, como se fosse um Word, de vários tipos de relatórios. Né? Até tem um exemplo aqui de recusa de tratamento, pacientes, nome de exceções. E ele funciona da seguinte forma. Deixa eu até pegar um. Aqui. Ele troca aqui, tem esses campos especiais. Pena que não vai mostrar aqui para vocês as opções que tem aqui no Select. Mas tem dados clínicos, dados paciente, tem várias informações e quando selecionado, vou procurar aqui uma. Então aqui eu posso selecionar, é o dia da sessão, né? Eu posso colocar o dia da sessão e adicionar esse campo, que ele vai criar como a gente faz uma tag. E quando ele for imprimido, quando for fazer a impressão desse relatório, ele troca essa informação pelo nome do paciente. Então aqui vocês podem escrever conforme vocês necessitar, né? Como se fosse um Word mesmo, tem parte de tabela, tem algumas opções aqui. Então depois de criar e alterar esses campos aqui, onde vai ter possível também colocar exames, tem a opção de exames. Aqui eu posso colocar o TFG aqui como um exame, né? Mas tem algumas outras opções. E depois de salvar, eu posso estar gerando ele ou em PDF ou até mesmo em Excel, né? Ou se visualizar, que daí o visualizar ele traz aqui na tela. Em PDF ele vai gerar o arquivo, né? Que daí vocês podem estar imprimindo e entregando para o paciente. Um encaminhamento, no caso, ou algo específico, né? Então aqui você consegue fazer em branco. O Nefrocis já tem vários relatórios criados que nós mandamos para o paciente para pronto atendimento, especialidade. Você vai conseguir puxar esses documentos para cá? Olha, se puder me passar um modelo só para ver se eu consigo puxar eles, só para ver se o padrão... É que eu não conseguia, não sei se os técnicos conseguiram aqui achar onde está esse arquivo, né? Para ver se o formato que é salvo no Nefrocis é o mesmo formato que a gente utiliza. Né? Se for igual, que nem as informações, a gente consegue estar gerando, daí. Consegue estar importando de lá, né? Copiando. Eu vou pedir para o Guilherme e ele vai te mandar tudo depois. Eu não sei. Beleza. A última do mês. Isso. Mas eu copiei e colei, porque eu falei que já tá errado. Aí eu falei, vou guardar tudo. Não vai dar certo, o Guilherme consegue criar tudo.
Nossa, no Nefrocis, quem criou aquele modelo lá foi o Guilherme. Tanto da médico, eu da achei muito enfermagem. bom ele para na hora de puxar os exames. Porque o auditor quer e do acesso vascular e do tempo de diálise também. Não, nós só vamos achar isso aí, viu, Evandro? Eu vou falar com o Guilherme para ele pegar todos os relatórios que tem hoje no nosso Nefrocis lá para tentar ver se tem modelo. Né? Ou se você consegue puxar esses modelos. Provavelmente eu acho que deve ser igual ou parecido a forma que eles salvam, porque esse sistema assim não tem como mudar muito, né? Porém que é a forma, tipo, claro que o sistema é bem diferente do outro, até a programação, falando em programação, né? Ele é bem diferente um do outro, principalmente até base de dados mesmo, onde é salvo. Só que a forma que é salvo esse relatório lá, não, se for muito diferente, já não ia nem funcionar tanto lá como aqui, né? Então eu acho que é mais de pegar como que tá meio um relatório e tentar achar na base deles onde que eles salvam, né? E a gente consegue estar migrando para esse sistema aqui dentro. Então, aqui no paciente eu vou mostrar a parte de hospitalização, então de coleção clínica bem fácil. Aqui ele consegue estar cadastrando uma hospitalização paciente. O paciente foi hospitalizado, posso estar adicionando as opções aqui, né? Então, onde o local, qual que é o responsável médico dele na clínica, né? Convênio, o importante aqui é o CID, então que consegue estar pesquisando o CID, conforme... Evandro, essa parte acho que não precisa focar não, quem que vai fazer essa parte de hospitalização, infecção, são os enfermeiros. Enfermeiro. Enfermeiro não faz nada aqui, boa coisa para trabalhar. Queria que mostrasse aquele da evolução. Você pode mostrar que você fez lá? Oi, não entendi. A evolução clínica. Eu perguntei como que fazia para veicular e como fazer uma nova evolução. Aí você ia mostrar e eu acho que sim. Então aqui, evolução clínica, né? Eu posso acessar pelo íconezinho. Então eu posso estar pegando uma evolução anterior aqui. Uma forma, se for copiar uma evolução que você fez, aqui é selecionar essa opção Minhas Evoluções. Para mim, aqui na tela vai aparecer só... Eu tenho esse usuário aqui na base aqui. Mas eu selecionaria daí qual a evolução que eu quero estar visualizando. Eu dou um ver. E copio ele aqui. Vou estar copiando essa evolução, né? E daí, quando eu der um novo, eu posso estar vindo aqui e colando ela. Então, posso estar visualizando uma evolução anterior e daí só dou um novo e colo aqui e faço... escrevo as informações que eu preciso estar substituindo, né? Então, essa seria a forma de estar copiando e colando uma evolução, né? obrigada. Também tem, caso... É que agora está bem simples, aqui tem poucas evoluções, mas pode ser por assunto também, você pode estar visualizando, conforme vocês vão cadastrando várias evoluções, vários usuários cadastrando. Você pode querer um assunto específico, então você pode estar selecionando aqui qual assunto você queira estar avaliando. Então, se tiver... Eu acho que não tem nenhuma avaliação mensal, mas você pode estar criando esse assunto também mensal. Aqui tem só mensal de nutrição, então posso selecionar o assunto, ele já vai filtrar para mim qual que é quais as evoluções que tem sobre aquele assunto, né? É uma forma fácil de estar copiando ela. Então aqui é importante mostrar para vocês esse histórico do tratamento, né? Tem a parte de nutrição, enfermagem, psicologia e social. Aqui em paciente histórico do tratamento, que é os tratamentos que você pode estar migrando o paciente dentro da clínica. Então, é uma matéria bem importante, que é onde vai ser registrado o óbito do paciente, onde é registrado se mudou de clínica, se abandonou o tratamento. Então, ele tem a opção de ficar alterando. Tem aqui mostra que mudou de centro, depois retornou. Então, ele tem essas opções. Então, se eu desse o mais, eu podia estar colocando um óbito do paciente, né, que registrando, conforme os dados que o tratamento que ele está sendo migrado, né? Caso se passe um dia, o paciente vai mudar para o CPD, você também muda aqui o paciente,
E o paciente muda todo o seu cadastro aqui para CAPD, né? Ô, Evandro, LME, onde faz LME? LME. Aqui em relatórios oficiais, ele tem os mais importantes, folha de assinatura, folha de sala, e tem o LME, For Laude APAC aqui, né? Então tem aqui o LME, Laudo de Medicamentos Excepcionais. Então ele já tem um modelo personalizado. Se eu imprimir aqui, ele vai verificar se o paciente tem medicamento, né? E se esse medicamento aqui abrir medicamento, ele tem que estar setado aqui também. Então, eu vou colocar eritropoetina, então, um medicamento ativo, né? E vou imprimir. Senão ele já mostra que não tem dados ali, você já vai ver que tem algum erro, né? Então, que daí sai conforme a prescrição daquele medicamento. E a receita sai junto na hora que imprime essa LME ou não? Não, daí tem que imprimir a receita separada. Daí. Daí a receita, aqui fica em relatórios, medicamento, receituário. Então daqui se tem os modelos que você pode estar gerando, né? Você vai pegar um outro modelo e vai imprimir a receita médica. Né? Uma observação aqui, caso eu já mostrei para a secretária até isso aqui, mas é bom mostrar. Caso o medicamento é excepcional, é controlado de alto custo, né? Um exemplo, como se fosse o cálcio que é de alto custo, ele não imprimiu no LME. Provavelmente aqui em personalizar, cadastros gerais, princípio ativo, ele não vai estar marcado como excepcional. Daí é só vir aqui pesquisar ele. Lista, né? Dar um ver e adicionar ele como excepcional. Ele já vai conseguir estar saindo no LME. Então aqui se eu for gerar o LME, já vai trazer o cálcio também. Ele já traz não somente o eritropoetina, né, que saiu aquela hora, já trouxe o cálcio também como medicamento de alto custo, né? Sobre o LME, ficou uma dúvida? A receita que vocês falam é receita normal, assim? Como... Isso. Para a farmácia de alto custo, são de 6 receitas médicas da medicação excepcional. Ah, entendi. E uma correspondente a cada mês. É que aqui no... Pega o mesmo exemplo que tem aqui na Fundação ProRenal, né? Aqui ele só emite o LME. Não sei se eles chegam a emitir agora mais o receituário junto. Certo. Então, dando seguimento aqui, então, esquema, acesso vascular. Eu acho que é mais parte de cirurgia, acesso vascular, cirurgia, isso aí seria mais a enfermagem, se tiver, né? Cirurgia é somente se tiver os dados de como foi a cirurgia do acesso, né? Então tem várias opções aqui. Daí aqui, relatórios, tem vários relatórios, até a gente, se tiver um tempo, ir acessando os relatórios para ver se atende vocês, né? Então, os exames mais importante é o mapa de exames. Aqui, o exames anual também, ele está todo o mapa de exames do paciente durante aquele ano, né? Você consegue estar verificando como foi os exames do paciente, né? Se deu melhor ou pior, conforme o exame. Tem Também tem relatório para laudo de exames e sorologia. De medicamentos receituário. Esse LME é os vencimentos. Então aqui eu consigo estar vendo se antes de gerar o paciente precisa estar gerando esse LME, né? E gerar para o paciente antes de vencer. Daí relatório para nutrição, enfermagem, psicologia. Em oficiais, o laudo APAC, que é importante. Tem o prontuário médico.
tem várias informações para estar utilizando. Para paciente também tem vários relatórios aqui, né? Como características gerais, carteirinhas, ou aquela ficha de identificação, um resumo clínico, então tirando o relatório de resumo clínico do paciente. Você tem relatório para transplantes, serviço de diálise, uns relatórios de gerenciais, né? E de serviço social. Daí, agora a parte de indicadores. Então, tem indicadores gráficos de CKI. Então, ele verifica como está algum grupo, a densidade, acesso vascular de todos os pacientes, e tira uma porcentagem daqueles pacientes, né? Posso estar selecionando acesso vascular e está emitindo o relatório. Ele mostra a porcentagem de paciente que tem fístula. Ô, Evandro. Oi. Indicador também você pode passar, você vai ter que passar isso para mim depois, que eu que faço o indicador, tá? Então eles não fazem indicador, não pode pular também. Só para me liberar eles, que eles têm uma aula depois. Uhum. Então pode pular também, fazendo favor. Daí a última parte que seria o indicador, não sei se tem uma dúvida. Que o mais bacana do indicador é esse quality card, daí não pode ser utilizado por eles, né? Ele tem uma parte aqui embaixo, vou usar um exemplo, né? Tem a parte de exame, ele consegue estar vendo onde o exame está fora do padrão aqui, ele consegue estar clicando e verificando todos os pacientes que estão fora daquele padrão de exame, né? Ele consegue fazer esse rastreamento do paciente, né? Certo. Então, esse aqui ele consegue estar utilizando. Mas a parte mesmo de cadastro, parte médica, é somente essa daí mesmo. Mas a parte de evolução, medicamento, prescrição de hemodiálise, né, o esquema, esse tratamento de esquema aqui, né? E até as técnicas perguntaram quem que ia estar cadastrando, né? Então... Evandro, eu vou pedir para o Guilherme liberar o sistema quanto antes para os meninos, para eles mexendo aí a gente vai tirar dúvida com você depois. Isso. Daí fica bem simples. Daí vai surgir mais dúvidas, você consegue estar tirando a dúvida ou via chat que tem aqui do lado, né? Esse chat online. Ou até via WhatsApp, via e-mail, você consegue estar entrando em contato conosco. Beleza. Obrigado. Beleza?